Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva a vida louca e vamos lá. Pois bem, hoje nós veremos a respeito dos Milésios, os primeiros filósofos pré-socráticos. Nós sabemos que a filosofia ela sofre uma ruptura com as mitologias, em especialmente a mitologia grega, porque o fator democracia vai possibilitar o nascimento da filosofia na Grécia. É esse o fator principal que influencia o nascimento da filosofia na Grécia, porque lá nós tínhamos as famosas ágoras, onde as pessoas podiam debater a respeito das coisas, iam lá para resolver os seus embates sociais. Ou seja, com a democracia na Grécia, nós temos o direito de livre expressão. Claro que não é uma democracia tão aprimorada, né, quanto é a nossa hoje em dia, que a gente herdou essa democracia dos gregos. E é claro que a gente sabe que a nossa democracia já é uma democracia mais aprimorada, mais elaborada, mais sistemática. Não é a democracia igual era na sua origem, porque ela foi muito bem desenvolvida ao longo dos tempos e, claro, ainda não é lá essas coisas, tem muito que melhorar ainda. Portanto, é graças a esse fator democracia que existia na Grécia que possibilitou o nascimento da filosofia lá, porque agora as mitologias já não eram suficientes para algumas pessoas como explicação de mundo. As pessoas queriam saber de uma explicação mais elaborada, de uma forma mais sistemática, uma explicação que realmente fizessem sentido para eles através do logos, ou seja, da razão. Portanto, a forma cosmogônica de se explicar o mundo já não era suficiente. Agora eles queriam uma explicação racional, uma explicação mais racionalizada da origem do universo, do cosmos. Então, o principal questionamento desses filósofos é justamente qual é a arché de todas as coisas, ou qual é a arqué de todas as coisas, qual é a origem do universo, qual é o elemento primordial, o que foi que deu origem a todo esse mundo que a gente vê, ouve, pisa, respira, o que foi que deu origem a tudo isso. Então surgem os primeiros filósofos, os conhecidos filósofos da física ou filósofos da natureza, e também são conhecidos por filósofos pré-socráticos. Portanto, agora as pessoas querem investigar as causas primeiras de todas as coisas, e esse era o papel do filósofo, investigar qual eram as causas primeiras de todas as coisas, qual é a origem do universo. Esse é o ponto principal, o ponto central que todos os filósofos pré-socráticos eles vão trabalhar. Claro que alguns, conforme eu vou mostrar para vocês posteriormente, eles vão trabalhar com outras coisas, não somente a respeito de qual é a origem do universo, qual é a arqué de todas as coisas. Eles vão trabalhar com outras filosofias, não vão ficar somente na cosmologia, tá certo? Tendo dito isto, a filosofia vai surgir por volta do século 6 a.C., numa cidade chamada Mileto, com o então considerado primeiro filósofo ocidental Tales de Mileto. Com o surgimento da filosofia na cidade de Mileto, que era uma colônia grega onde hoje é a atual Turquia, ou seja, era uma cidade-porto. Então, numa cidade-porto ocorre contato com diversas outras culturas. Então, ali se ouvia todos os tipos de mitologias,
se tinha envolvimento com outras culturas, porque era uma cidade-porto. Então, nos portos se tinha muito os mercados, onde se tinha muito movimento de pessoas. Então, os portos, as cidades que eram portos, elas eram bem badaladas. Assim sendo, ouvia-se conhecimento de todos os tipos de culturas, até vir então um amante do saber, um amigo do conhecimento chamado Tales de Mileto. Os antigos filósofos, eles levavam o nome da cidade, como se hoje você lesse o seu nome e o seu sobrenome. Um exemplo, Fernando Ferreira, é o nome e o sobrenome da pessoa. E o Tales, o sobrenome dele não era Mileto, é porque ele veio da cidade de Mileto. Então, diversos outros filósofos, eles vão levar consigo o nome da sua cidade após o seu nome, como por exemplo Pitágoras, também filósofo pré-socrático, nasceu na cidade de Samos, ficou conhecido por Pitágoras de Samos. Heráclito veio da cidade de Éfeso, então ficou conhecido como Heráclito de Éfeso. Parmênides veio da cidade de Eleia, então ficou conhecido como Parmênides de Eleia, e etc. Portanto, dentro da cidade de Mileto, nós vamos ter os Milésios. Por quê? Por que Milésios? Porque eles são da cidade de Mileto, todos eles, que seriam Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Todos os três filósofos pré-socráticos da mesma cidade, que foram ali os primeiros filósofos do século VI para o século V antes de Cristo ali, e tem muitos outros ainda que a gente vai retratar mais para frente. Voltando então lá no século VI, na antiga cidade-porto de Mileto, onde nós tínhamos o nosso filósofo Tales, que é justamente com Tales que se começa o questionamento para a origem do universo. Então ele vai trazer consigo um elemento originário, ou seja, uma arqué, uma axé. Lembrando que todos os filósofos pré-socráticos ficaram conhecidos como filósofos da natureza porque justamente eles se debruçam sobre o estudo da natureza para se chegar a um elemento originário, ou seja, um elemento que deu origem a todo o cosmos, o que deu origem a todo o universo, qual elemento que foi. Então, todos eles ficam caracterizados como filósofos da natureza justamente por isso. Por quê? Porque através do Logos, ou seja, através da razão, eles vão estudar a physis, a natureza, para se chegar a uma arqué, a um elemento originário, a um elemento primordial, o que deu origem a tudo. Então, cada um, começando por Tales, que vai ser considerado o primeiro filósofo, a partir de Tales que se tem já ali um primeiro elemento, que ele vai colocar que o elemento dele é justamente a água. Somente através do poder da observação, do pensamento e da racionalidade, só observando a natureza, eles vão chegar a respostas bem interessantes e bem elaboradas, sem o auxílio de nenhum equipamento ali tecnológico, como internet, celulares, computadores, energia elétrica. A gente está falando de um período que essas coisas nem sequer existiam ainda. E é graças a esses primeiros pensadores que começaram a desenvolver a ciência com mais profundidade, uma ciência mais elaborada, um estudo realmente da natureza através do Logos e da razão, que hoje em dia a gente tem tudo isso que nós podemos enxergar e usufruir.
portanto, a gente tem que agradecer e muito a todas essas pessoas lá de trás que deram origem a toda a ciência, ou seja, os primeiros filósofos, porque a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências. É através da filosofia que surge todo tipo de conhecimento, até que o conhecimento ele foi ficando mais extenso, foi ficando mais elaborado, que se viu a necessidade de fazer as subdivisões, e daí começou a surgir as outras matérias, as outras disciplinas, os outros componentes curriculares. Portanto, se viu a necessidade de fazer essa subdivisão dos conhecimentos. Mas até então, lá na origem do conhecimento, tudo que era voltado acerca do conhecimento científico e racional fazia parte o que? Da filosofia. Portanto, os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, eles são extremamente importantes para a propagação do conhecimento e também para o desenvolvimento das ciências, até porque é com eles que se tem o início. São os filósofos da natureza que dão o pontapé inicial no conhecimento através da racionalidade, do logos, da razão.